ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania pede que sejam investigadas as denúncias feitas contra ele por assédio sexual. As acusações contra Silvio Almeida foram reveladas pela ONG Me Too e entre as vítimas estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ontem, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto divulgou uma nota afirmando que as denúncias são graves e que o caso será tratado com celeridade. Direto de Brasília, quem conversa conosco nessa manhã, mais uma vez, é ele, trazendo todas as informações e como é que foi a repercussão diante de uma denúncia tão grave quanto essa, JP. Bom dia para você, João Pedro Melo. Oi, Carlinha, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, foi uma repercussão de fato muito forte aqui na capital do país, diante dessa situação contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, né? Ele que foi denunciado por assédio sexual contra mulheres. Em uma nota divulgada para a imprensa, a ONG Me Too afirmou que recebeu essa denúncia, né, e que as mulheres receberam acolhimento psicológico e também jurídico. Apesar das dificuldades em obter apoio institucional para validar essas denúncias, essas mulheres autorizaram a confirmação desse caso para a imprensa. O portal Metrópolis disse que entre essas vítimas estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ontem a gente teve, inclusive, um post em uma rede social da primeira-dama, Janja Lula da Silva, em que ela abraça e beija ali Aniele Franco. Esses episódios de assédio teriam ocorrido no ano passado e são de conhecimento, inclusive, de diversos ministros e assessores na esplanada dos ministérios, além, obviamente, de alguns parlamentares. O ministro Silvio Almeida se manifestou em um vídeo e diz negar com veemência as mentiras e acusações contra ele. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que está dizendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Bom, o ministro disse ainda que as acusações são uma perseguição contra ele, que há um grupo querendo imputar condutas que não foram praticadas por ele. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que a ONG Me Too possui histórico relacional controverso perante as atribuições da pasta com denúncias anônimas, infundadas e sem materialidade sobre temáticas de assédio e que a população brasileira merece uma apuração isenta e responsável desses fatos. O Palácio do Planalto disse que a Comissão de Ética da Presidência abriu um procedimento de apuração de ofício que reconhece a gravidade das denúncias e que o caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que as situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Silvio Almeida está desde o início do mandato do presidente Lula à frente da pasta dos direitos humanos. O JP, mas é que não é só o Me Too, né? Não é uma denúncia apócrifa. Não. E nenhuma denúncia que não contenha os nomes das supostas vítimas. Inclusive uma ministra de Estado, uma colega de Silvio Almeida. A Aniele confirma as denúncias? Ela assina embaixo? Ela ainda não se manifestou, Megali. Não, mas também não se manifestou nem contra e nem a favor, exato. Então, bom, fica fácil a gente imaginar que o silêncio nesse caso é bastante eloquente. De qualquer maneira, a gente está diante de algo muito grave, né? Ou de um caso de assédio sexual envolvendo um dos ministros mais respeitados, porque é isso que o Silvio Almeida é, um dos mais respeitados, mais eloquentes, mais ativos, né? O ministro Silvio Almeida pressiona bastante o governo para, por exemplo, para a reinstauração da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, no Congresso Brasileiro. Ele é alguém que realmente é ativo no seu trabalho. Então, ou a gente tem denúncias gravíssimas contra um ministro tão importante,
ou a gente tem um complô contra ele envolvendo, inclusive, colegas, ministros de Estado. De qualquer maneira, é gravíssima, uma crise tremendamente grave com a qual a Casa Civil, o Palácio do Planalto vão ter que lidar. Ô Megali e diga, JP também, pois não. pensando aqui, eu acho que talvez possa ter uma extensão ainda maior, né? Claro que a gente está em conjecturas ainda, mas a gente está num período eleitoral em que a imagem desse governo acaba se associando a candidaturas em cidades muito importantes e capitais muito importantes. Então, imagino que essa crise também esteja batendo forte em campanhas eleitorais para algumas prefeituras, prefeituras bem importantes aqui no país. Então, é algo para a gente prestar atenção e seguir olhando bem de pertinho, né, as repercussões desse caso. E, claro, como vocês disseram, as investigações, elas são fundamentais. Já tivemos, então, o posicionamento do ministro e aguardamos aqui o posicionamento da Aniele Franco.